Bom, a gente se encontra no Daf Lamed Het Amud Bet, nas linhas pequenas lá de baixo. Fala para a gente Agmará. Ukvasim Shedarkam Latet Betochan Yain. A gente falou até agora sobre Bishur, sobre coisas. Agora a nossa Mishnah trouxe com relação a coisas que foram colocadas em conserva. A priori, um alimento foi colocado em conserva, ele não tem problema de bichula, como seria permitido, mas se tem alimentos que se costuma colocar neles vinho junto com a água de conserva, disse a Mishnah que é proibido comer isso, mas é permitido vender, ou seja, diferente. Só, é proibido qualquer tipo de proveito, eu não posso vender. Eu estou vendendo. Aqui, com relação a esses alimentos em conserva, mesmo que se costuma colocar vinho como parte da conserva, o alimento é só proibido de comer e não de ter aná. Amar Hizkia, fala Hizkia, Loshanu, ela shedarkan, aval beyadua, asura filo beaná. Fala Hizkia, olha, isso que a Mishnah disse, que a proibição é somente comer, mas não ter proveito, é só em coisas que o costume é pôr vinho. Então, já que existe uma dúvida, a proibição é só válida para comer, mas não para ter proveito. Mas, se eu sei que foi colocado vinho, mesmo que eu não estou tomando vinho em si, eu estou comendo o alimento que ficou em conserva com o vinho, ele é proibido de ter proveito também. Pergunta Agmará, o mais nome muriás deixaram Rabanan Beaná. Pergunta Agmará, olha, qual a diferença de muriás? Muriás é um tipo de mistura que tem vinho também. E Hazal permitiram ter aná, não pode comer, porque é vinho, e aí nesse é vinho do goi, mas ter proveito é permitido. Qual a diferença? Porque o legume em conserva, de acordo com Hizkia, é proibido de ter aná dele, mas muriás, que é uma mistura com vários alimentos, inclusive vinho, é permitido ter aná, só não pode comer. Fala que a diferença é o que colocam no. Ele não é o gosto, ele vem só gosto ruim, ele vem influir para tirar, na Gemara é chamado de zuamá, hoje ziuma é sujeira, mas zuamá significa alguma coisa que tem um gosto ruim. Lá a função do vinho é tirar esse gosto ruim do peixe, né? Esse muriás ele é feito de peixe. Mas, então lá ele não foi proibido de ter aná, só proibido de comer. Aqui o vinho que é colocado na conserva do legume é para dar um gosto bom no legume, então o legume está proibido. Então se eu tenho dúvida, o que a Mishnah disse, que esses legumes em conservas é proibido comer, mas é permitido ter aná, apesar de talvez ter vinho misturado, é só quando é talvez, mas se certeza tem vinho misturado, o legume é proibido de ter aná também. Rabi Yochanan, Mara filo beyadu, Rabi mutar, Rabi Yochanan fala que não, mesmo que eu sei que foi colocado vinho junto com a água de conserva do legume, o legume é permitido de ter aná, é proibido comer por causa do vinho, mas é permitido ter aná dele, certo? Mesmo que eu sei que tinha vinho na conserva. Pergunta Agmará, o mais nome muriás, pergunta Agmará agora para o lado contrário. Com relação a muriás, a gente viu que Rabanan permitem ter aná, mesmo que tem vinho, então o Rizka tem que explicar qual é a diferença. Ele falou, olha, que no muriás que tem o vinho misturado com o peixe, lá a meta do vinho é só tirar o gosto ruim do peixe, não para dar um gosto gostoso. Então lá foi permitido aná. Agora a pergunta é ao contrário para Rabi Yochanan, de acordo com quem discorda de Rabi Meir, que no muriás, nessa mistura do peixe com vinho, ele proíbe de ter aná, porque no legume de conserva é permitido, ou seja, porque um legume em conserva com vinho, de acordo com o Rabi Yochanan, é permitido ter a aná dele, mas um peixe misturado com um molho que tem vinho, é proibido ter a aná. Qual a diferença dos dois? A priori você tem um alimento permitido, o peixe e o legume, e tem lá vinho misturado no molho, ou na conserva, ou no molho. Qual a diferença dos dois? Responde agora, tentando virar o amudo aqui. Responde agora, atam yadei mamashó, achar lo yadei mamashó. Fala a diferença é o seguinte, legume em conserva, a meta, o que vai ser comido aqui é o legume, não a água de conserva. Então, mesmo que tenha vinho misturado na água de conserva, na prática, o que vão comer? Vão comer o legume. Então, o legume é proibido para mim comer porque ele tem vinho absorvido, mas vender ele não tem problema, porque eu não estou vendendo o vinho em si. O vinho em si, que é parte da conserva lá, ele não vai ser realmente comido. Então lá foi permitido ter aná, mas no caso do peixe com o molho, que o molho é parte do alimento, então lá que tem vinho misturado é proibido ter aná mesmo do molho, porque ele faz parte do alimento. Vetarit trofá vetzir shein badagá vecholei.
Outra coisa que apareceu na Mishnah são vários tipos de peixes moídos, que às vezes tem dúvida, às vezes não, se tem peixes ksherim misturados ou não. Foi dito na Mishnah que é proibido comer, é permitido teraná. Maihilek, uma das coisas que apareceu na Mishnah, que é proibido comer, mas é permitido teraná, é algo chamado hilek. O que é isso? Amarav Nachman Barav, Amarav zo sultanit. Mipnei she'erbona ola ima. Sultanit é um tipo de mistura de peixe, certo? São vários peixes pequenininhos, cortados, misturados. Não de teraná, mas foi proibido de comer, porque às vezes, na hora que pegam os peixes, mistura alguns peixes proibidos, alguns peixes não ksherim, e eles acabam entrando na mistura, por isso é proibido de comer. Vou fazer uma pausa rapidinho, já venho. Certo, vou seguir em frente. Tana Rabanan, fala Braita, en lo achshav atid legadel lachat zman, kegon sultanit ve'apitz, arei ze mutar. O peixe, para ele ser mutar, para ele ser um peixe kasher, ele tem que ter escamas. Certo? Agora, se o peixe ele não tem escamas no momento, na hora que eu pesquei ele, ele não tem escamas, mas se eu deixasse ele no mar, se ele crescesse um pouquinho mais, ele ia ter escamas, ele está kasher. Ou seja, não precisa que ele tenha escamas na prática, precisa ser um peixe que cresce nele escamas. יש לו עכשיו עתיד להשאיר בשעה שעולה מן הים, כגון הכונס והפונס, כתספתייס ואחסטפסיים, ve'utnas, tipos diferentes de peixe. Esses são peixes que eles têm escamas, mas na hora que eu tiro do mar as escamas caem. Esses daqui também são mutar, esses daqui também estão liberados. Esses peixes, embora na hora que eu tiro eles do mar a escama cai, já que eles têm escama, eles são permitidos. Achris Rabi Aval beKeisari. Rabi Aval, ele deu uma drachá grande na cidade de Keisaria, avisou todo mundo. Veoram nikachim mikol adam. Kirvei dagim é a parte da gordura do intestino do peixe. O baran são as ovas do peixe. Pode comprar ele de qualquer pessoa. Ou seja, se você encontrou para vender no shuk em Keisari, Kirvei dagim e uberan, você encontrou para vender no shuk gordura de peixe e ovas de peixe, pode comer sem problema nenhum, certeza são ksherim, chizkatam inam baim ela mipalusa veaspamia. Porque a chazaká é que essas ovas de peixe e a gordura, certeza que vem de dois tipos específicos de peixe, quer dizer, Rabi Aval Badak Shuk, ele viu de onde trazem a gordura e as ovas de peixe, ele falou, não tem problema nenhum, certeza que é kasher. Que Adam Arabai, como Abai costumava dizer, Aitzachanta de Bavnahara Shari, um peixe chamado Tzachanta, que às vezes ele é kasher, às vezes não. Só vai ser o nome do peixe, isso, desculpa. Sim, tzachanta não é um peixe especificamente, é tipo um bacalhau. É um peixe que está moído, preparado. Se ele é de um peixe que veio de Bavnehar, é um rio específico, Shari está permitido. Porque os peixes daquele rio são todos ksherim, lá não cresce peixe não kasher. Assim falou Abai, ou seja, às vezes a gente pode supor, baseado na experiência, no conhecimento que você tem no shuk, que determinadas coisas são permitidas. Então, gordura e ovas de peixe que tem no shuk específico, Rabi Aval falou exatamente de onde vem, não tem dúvida, são ksherim. Abai falou, se tem um bacalhau que vem de tal lugar, certeza que é kasher, porque os peixes daquele lugar são todos ksherim. Agora tenta Gemara entender por que os peixes desse rio, Bavav Nehara, por que os peixes desse rio são só peixes ksherim. Maitama, porque eu sei que todos os peixes lá têm escamas e são ksherim. Maitama, qual o motivo? Se o motivo que você está supondo que o peixe desse rio é kasher é porque a água lá é uma água corrente que tem força, vai dar também que vai deleite e o peixe não kasher, peixes não kasher, eles não têm espinha, eles não têm Hutidra é a espinha dorsal. Os peixes não ksherim, eles não têm isso, e aí eles não conseguem se manter numa água que tem uma corrente mais forte, vai que a casinha decai. Aí a gente vê que não, mesmo que ele não tenha espinha dorsal, ele consegue se manter, mesmo numa água que a água é corrente.
e tem um pouco de força. Então, esse não é motivo para liberar todos os peixes do lugar. Ela mexeu de Melechimaya, talvez o motivo é porque a água de lá é uma água salgada, verdade também, que vai deleitar febeducta de Melechimaya, ela mata e cai. E o peixe, que ele não é kasher, já que ele não tem escamas, ele não consegue sobreviver em água salgada, vê a cacazina decai. A priori, a gente vê que não, a gente vê que mesmo peixes sem escamas, que não são ksherim, eles conseguem viver em águas salgadas. Então, se o motivo que você está liberando todos os peixes daquele rio é porque a água do rio é salgada e peixe não kasher não sobrevive em água salgada porque ele não tem escamas, ela não tem peixes que não têm escamas, sobrevivem em água salgada. Ela me chama de lomar betina também. Então, fala, mas não, um ponto específico daquele rio, aquele terreno, aquela região do rio, a gente verificou e não nascem peixes não ksherim lá, somente peixes ksherim tem naquela região, por isso eu posso permitir tudo que vem de lá, mesmo que eu não veja o próprio peixe, eu não vejo as escamas do peixe, eu não vejo o peixe cru, eu posso supor, eu posso ter certeza que que o peixe que está na minha frente é kasher, porque se ele veio daquele rio, ele é kasher. Amaravina, faravina, aidna de kashavrei, bem, nahar guza, venahar gamda asirei. Faravina, mas agora que fizeram uma conexão entre esse rio e outros dois rios, um rio chamado Nehar Guza e Nehar Gamda, fizeram uma conexão entre esses rios e juntaram eles, então as águas daquele rio caem dentro desse rio, então os peixes de lá acabam vindo para cá, por isso está proibido. Então até agora era somente aquele rio, somente os peixes que cresciam lá tinham nesse rio. Então era permitido, mas agora que misturaram os rios, fizeram telaot, fizeram passagens de um rio para o outro, então os peixes se misturam e está proibido. Amarabai, fala bai. Aihama de yama shari, tura de yama asir. Fala bai, tem dois tipos de peixes, um é permitido, um é proibido. Tem algo chamado peixe burro e peixe boi. Peixe boi eu já ouvi, eu já conheço, mas aqui tem algum tipo de peixe chamado peixe burro. Então fala bai, peixe burro é um peixe que é permitido, esse peixe que tem esse nome, ele é permitido, ele é kasher, e peixe boi é proibido. Certo? Se você não souber se tem escamas, não tem escamas, a Baia te fala que tipo de peixe exatamente é kasher. Vê se maneja para lembrar qual é kasher e qual não, também tahor também. O que é kasher na terra é proibido no mar, e o que é kasher, o que é proibido na terra é permitido no mar. Ou seja, o boi que é permitido, um boi normal, um boi de terra, um boi terrestre, ele é permitido, o peixe boi é proibido. E o burro, que não é kasher, o peixe burro, sim, é kasher. Amaravashi, Faravashi, Shafar Nuna Shari. Tem um peixe chamado Nuna, Shafar Nuna, ele é permitido. Kadesh Nuna Asir. Um outro peixe chamado de Kadosh Nuna, em vez de Shafar Nuna, tem outro chamado de Kadosh Nuna, ele é proibido. Vai se maneja, você saber qual é kasher, qual não. Kodesh La Hashem. O que tem o nome Kodesh, ele é La Hashem, ele não pertence a você, ele é proibido, ele é para Hashem. Então, o peixe Nuna, que ele tem Kodesh Nuna e Shafar Nuna, o Shafar Nuna é kasher, e o que tem a palavra Kodesh no nome dele é Kodesh La Hashem, ele é proibido. E cadê Abra e Kavar Nuna? Asura tem quem diga que não é chamado de Kodesh Nuna, e sim Kavar Nuna, Lashon Kever, da linguagem de túmulo. E para lembrar, esse manejo que Vrei de Kohavim, lembra dos Kvarim de Ovdei Kohavim, o Kever de Ovdei Kohavim é proibido. Rabi Akiva Ikla le Ginzak. Certa vez Rabi Akiva ele chegou num lugar chamado Ginzak. Aí tolekamei ao Nuna. Trouxeram para ele esse peixe chamado de Nuna. De Avadam Elechipusha. De Avadam Elechipusha, que ele parecia com outro tipo de peixe que não é kasher. Ele ficou na dúvida se é kasher ou não. Ele fez um teste para verificar se tem escamas ou não. Ele cobriu o peixe, deixa eu ver aqui rapidinho. Ele cobriu ele com uma... o peixe estava vivo ainda, ele cobriu o peixe com um sal, com uma sacola, com um pote ou algo do tipo, o peixe começou a mexer, certo? Ele não estava completamente morto ainda, mas na hora que Rabi Akiva cobriu esse peixe com um cesto ou algo do tipo, o peixe começou a se movimentar, e aí Rabi Akiva conseguiu ver que ele tem escamas e ele permitiu. Ravashi Ikla le Tamduria. Ravashi chegou num lugar chamado de Tamduria. Atole Kamei ao Nuna. Trouxeram para ele também esse peixe chamado Nuna, que a gente falou que tem dois tipos, um kasher e um não. De Avadam Eletzaluka. E esse peixe, na hora que trouxeram ele era muito parecido com outro peixe que não é kasher. E pediram para Ravashi verificar se é kasher ou não kasher. Nakte lehade yoma, hazei dava beitzimchi. Veshari. Ele levou, deixa eu aqui, aparentemente ele levou ele no sol,
Ele colocou ele no sol e ele conseguiu perceber que tinham escamas bem fininhas. Na hora que ele viu que tinham escamas bem fininhas, ele liberou o peixe. Ravashi ikla leal atra. Certa vez Ravashi chegou em outro lugar. Aito lekamei nuna. Trouxeram para ele também esse peixe nuna. Precisa ver se é kasher ou não é kasher. Davadame le shafarnuna. Que era parecido com o kasher. A gente falou que shafarnuna é um peixe kasher. E trouxeram para Ravashi um peixe chamado nuna. Que era parecido com esse peixe kasher. Ele ficou na dúvida se é kasher ou não. Rafe ele cobriu esse peixe com algum tipo de produto branco e as escamas do peixe são pretas. Na hora que ele cobriu o peixe com alguma coisa branca, deu para ver pela diferença, pelo contraste, as escamas pretas e ele liberou. Rabba bar Barmachana ikra le Akra de Agama. Certa vez Rabba bar Barmachana chegou num lugar chamado Akra de Agama, Karivu Leitzachanta. Trouxeram para ele um peixe tzachanta e estava na dúvida se o peixe é kasher ou não. Certo? O tzachanta é tipo bacalhau, um peixe moído, misturado com várias coisas. E aí, ele não sabia se é kasher ou não é kasher, porque na hora que o peixe está todo moído, você não sabe que peixes foram colocados aqui. Chame Léo Gabra, ele ouviu alguém conversando, Devakar ele bate. Ele viu alguém conversando e chamando esse peixe lá moído de batei. Ou seja, talvez ele chegou num restaurante ou algo do tipo, estava lá tzachanta, tinha esse peixe lá no menu, e ele viu alguém falando, olha, eu quero esse daqui, batei. Aí o cara falou, batei não, é tzachanta. Ele falou, tá bom, esse daqui. Ou seja, ele viu que alguém chamava esse peixe, que foi trazido para Ravashi, que é um peixe moído, alguns peixes misturados, de batei. Amar, ele entendeu, Medekakar, ele bate, Ravashi entendeu, já que estão chamando esse peixe desse nome, esse prato desse nome bate, davar tame itbei. Eu entendo pelo nome que tem algo não kasher misturado aqui. Lo achal minei, ele não comeu. Letzafra ain bashtak bei davar tame karenav shelo yonel tzadik olavin. De manhã, quando chegou de dia e tinha luz e dava realmente para ver os pedacinhos de peixe que estavam misturados lá, ele viu que tinha lá um peixe não kasher, realmente sem escamas, e aí ele falou sobre si mesmo, está em cima, passou, lo yonel tzadik olavin, a Kadosh Baruch Hu protege o tzadik para ele não fazer pecados. Então, a priori, na hora que trouxeram esse peixe para ele, ele supôs que é kasher, porque tzachanta, essa mistura de peixe, geralmente é kasher. Mas na hora que ele foi comer, ele ouviu alguém chamando isso com outro nome, então ele percebeu pelo esse sinal de que tinha alguma coisa não kasher lá, e preferiu não comer. Ele entendeu que esse foi um sinal de Akadosh Baruch Hu, de que não era kasher. Vê a kurchel hiltit. Foi dito na Mishnah também que kurchel hitit é um pedaço de algum tipo de legume. É proibido comer ele, mas é permitido vender, é permitido ter aná. Maitama, qual o motivo? Porque esse hitit, apesar de um legume, porque ele é proibido? Mishum de mafsek lei besakina. Esse legume, ele é cortado com facas que não são facas, que são facas que são usadas também para outros alimentos que não são ksherim. Então, se o cara pegou a faca dele, cortou a carne, depois cortou a melancia, essa carne que foi cortada com a faca, ela gruda um pouquinho na faca. Na hora que corta a melancia também fica proibida. Ou às vezes mesmo que a faca está limpa, se a faca foi usada para algo não kasher, quente, fica absorvido dentro da faca algo proibido. E na hora que corta um legume, esse proibido que está absorvido dentro da faca passa para o legume também. Por isso esse hiltit, que era hiltit cortado, ele era um legume que ele era cortado com uma faca que muitas vezes era usada para outras coisas, por isso ele ficou proibido. Mas mesmo, e fala mesmo que é pior, a gente tem uma regra que diz que não tem mutar, que algo que dá um gosto ruim, ele não proíbe, ou seja, essa faca que muito possivelmente não foi, desculpa, não foi usada nas últimas 24 horas, então o gosto absorvido dentro da faca é um gosto que ele já está estragado, e a priori ele não deveria proibir o legume hiltit cortado com ela. Mesmo assim, agav kurfei de hiltita, machlelei shamnunita, veavelei que não tem tam lishvach ve'asur. Então, mesmo assim, já que esse hiltit ele é um alimento harif, ele é um alimento mais, vamos falar harif,
é, é um alimento com gosto mais forte, tipo cebola ou rabanete, coisas do tipo, já que ele tem um gosto mais forte, ele faz com que o gosto que era ruim se torne bom. Ou seja, tem alimentos mais picantes, mais fortes, que eles transformam uma coisa que já passou 24 horas da última vez que foi usado em um gosto bom. Então, mesmo que geralmente uma faca que já passou 24 horas, se eu cortei alguma coisa com ela, mesmo que era uma faca não kasher, ela não proíbe o alimento. Se for um alimento harif, ele renova o gosto proibido e não pode. Conta a Gemara. Avdei de Rabi Levi avakazav in Hiltita. O escravo de Rabi Levi costumava vender Hiltita. Certo? A gente falou que esse Hiltita, esse alimento que ele é mais harif, eu não posso comprar ele cortado em pedacinhos de um goi, porque talvez ele usou uma faca não cheirar para cortar isso e está proibido. Mas o escravo de Rabi Levi costumava sim vender Hiltit, e as pessoas supunham, quer dizer, era considerado que já que ele é escravo de Rabi Levi tomava cuidado para não ter nada de errado. Ou seja, Rabi Levi ele era o mashgiach do escravo, então compravam dele e comiam Hiltit, certo? Assim era quando Rabi Levi estava vivo. Que nach nafshi de Rabi Levi, quando Rabi Levi faleceu, atu lekamei de Rabi Yochanan, perguntava Rabi Yochanan, e agora? Amrulei, mal me examinei. Será que a gente pode continuar comprando do escravo de Rabi Levi ou não? Quando o Rabi Levi estava vivo, ele era uma guerra, ele sabia para que era usada a faca, para que não. Então ele sabia que essa faca não cortou nada não kasher, a gente podia comer o hiltit. A pergunta é agora que Rabi Levi faleceu, será que está permitido ou não? Amarleu, avdosh el haver, areu que haver. Falou Rabi Yochanan, o escravo de um haver é um Talmid Chacham, que ele toma muito cuidado com as mitzvot, o escravo dele é como se fosse o próprio haver, certo? O escravo de Rabi Levi é como se fosse o próprio Rabi Levi. Então, mesmo que Rabi Levi faleceu, já que o escravo dele é alguém que aprendeu dos costumes, do comportamento de Rabi Levi, pode confiar nele completamente. Ravuna Bar Minyon usava Tchil também antes de Bitri de Rav Amram Hassida. Ravuna Bar Minyon, ele comprou Tchelet para colocar no tzitzit, ele comprou Tchelet da esposa de Rav Amram Hassida, depois que Rav Amram Hassida já tinha falecido. Ele encontrou Rav Yosef e perguntou, olha, quando Rav Amram Hassida faleceu, a esposa dele continuou vendendo Tchelet, mas agora eu não sei se ela sabe dizer qual é o Tchelet certo e qual não. Quando o Rav Amram Hassida estava vivo, ele sabia diferenciar entre o que é Tchelet de verdade e o que não. Agora, a pergunta é, uma vez que ele faleceu, será que o tchelet que eu comprei da esposa dele é um tchelet kasher pro tzitzit ou não? Ele perguntou para Rav Yosef não sabia a resposta. Paga bem Hanan Hatia, e aí esse Ravuna Bar Minyon encontrou com alguém chamado Hanan Hatia, Amarlei Yosef Anya Minalei, falou, olha, Yosef, esse Rav Yosef, com certeza ele não sabe, não tem de onde tirar, não tem de onde ele saber se pode ou se não pode. Porque, da certa vez isso aconteceu comigo, eu tive essa pergunta, desvini tchelet também de Beit de Ravana, a rua de Rav Barava, que eu comprei tchelet da esposa de Ravana, irmão de Rav Barava, depois que o marido tinha falecido, eu fiquei na dúvida se é kasher ou se não é kasher, ve'atelekamei de Rav Matna, e eu fui perguntar para Rav Matna, Rav Matna não sabia se pode ou se não pode, atelekamei de Rav Yuda, minha grunha, Amarli Nafat Leadi. Aí eu fui perguntar, ou seja, eu perguntei para Ramata e Ramata também não sabia. Até que eu perguntei finalmente para alguém chamado Ravuna minha grunha e ele sabia. Ele falou: olha, agora que você veio para mim, você depende de mim. Ou seja, tem uma cabalá, tem uma tradição com relação a esse din. Se a esposa continua sendo confiável mesmo depois do falecimento do marido. E eu vou te dizer se pode ou se não pode. Assim fala Shmuel, Eshet Haver Arei que Haver. A esposa de um Haver, a esposa de um Talmid Chacham, ela é exatamente como o próprio Talmid Chacham. Então, mesmo que ele faleceu, ela continua com a confiança de que ela sabe o que ela está vendendo. Detan Rabanan, como aparece na Braita, Eshet Haver Arei que Haver. Abdosh el Haver Arei que Haver. A esposa do Haver é como o próprio Haver. A esposa, o escravo do Haver é como o próprio Haver. Haver Shemet, Ishto Banav, Bnei Beito, Arem Becheskatam, Atchechshedu. Quando o Haver faleceu, quando o Rabino, o Talmid Chacham faleceu, a esposa e os filhos e os escravos, todo mundo que morava na casa dele, continua exatamente com a mesma confiança até que surja uma dúvida, até que eles façam algo de errado, que surja a dúvida se eles mantêm ainda ou não. E Becheskata Achetipasel, assim também, um lugar onde vendiam tchelet, e sempre venderam tchelet como se deve, só que agora não tem mais ninguém de Mashiach, eu posso confiar que está tudo certo até que realmente surja um motivo para duvidar. Uma mulher que ela é amaretz.
ela não filha de Talmidei Chachamim, certo? Ela cumpria as mitzvot mais ou menos, digamos assim, e ela casou agora com o Haver, casou com o Talmidei Chacham, que ele cumpre as mitzvot 100%. Vechem Bitol Shel Amaretz Shenised LeChaver, ou a filha de um Amaretz que casou com o Haver, certo? É alguém médio religioso bem light, que casou com alguém muito sério. Vechem Avdol Shel Amaretz Shenimkar LeChaver, ou escravo de um Amaretz que foi vendido por um Haver, Kulam Tzechim Lekabel Divrei Haverut, para que eu possa considerar eles também Haverim, para que eu possa considerar eles no nível de que eu confio na kashrut deles, confio que eles fazem as mitzvot como se deve, se eles vendem tchelet, eu sei que é tchelet, se eles vendem alguma comida, eu sei que é kasher, não tem problema nenhum, eu preciso ver que eles se comportam como a esposa como marido, a filha do Amaretz como o novo marido, e o escravo como o novo dono. Mas uma mulher que ela própria era Haverá, ou seja, ela estava num nível muito alto religioso, que ela casou com alguém menos, ou a filha de um Haver, de um Talmid Chacham, que casou com alguém que ele é Amaretz, ou o escravo de um Haver que foi vendido por um Amaretz, ou seja, eles estavam num status de confiança total pelo modo como eles viviam, só que agora eles vivem com alguém que não é tanto, certo? A mulher casou com alguém que é menos, a menina casou com alguém que não é muito religioso, o escravo foi vendido para alguém mais ou menos, e não se lecaber de vrei haverut lechatchila. Deveria Abimeir. Rameir fala, olha, a confiança que a gente tem neles continua, não muda. Mesmo que agora eles estão vivendo numa outra casa, a confiança se mantém igual. Rabiuda fala que não. Rabiuda fala que agora que eles estão nessa nova situação, a mulher casou com alguém menos religioso, para continuar confiando nela, eu preciso ver que a casa agora segue o caminho dela e não o caminho do marido, então enquanto isso não acontecer, eu não posso confiar. Assim também fala Shimon Lazar, mas uma mulher que era casada com um Haver, certo? Então ela era confiável, vai estar kosher elot filin aliado, e ele não conseguia colocar filin sozinho, então ela colocava filin para ele. Nised le moches, vai estar kosher elot kishrei moches aliado. Depois que esse primeiro marido faleceu, ela casou com um moches. Moches é o cara que cobrava imposto. Geralmente, as pessoas que eram responsáveis por cobrar imposto pelo rei não eram pessoas muito confiáveis, eles cobravam um pouco a mais, eles sempre tinham problemas de roubo. E aí, depois que ela casou com o Moisés, ela começou a ajudar ele no trabalho dele. Então, quando ela era casada com o Haver, ela ajudava o Haver no trabalho dele, que era Avodat Hashem, colocar filhinho. Quando ela casou com o Moisés, ela começou a ajudar ele no trabalho dele, que anotava lá quem pagou, quem não pagou. Ou seja, na hora que ela começou a viver com outra pessoa, ela começa a se comportar igual ele. Por isso, fala Agmará que Rav Shimon Lazar é igual a Rabiuda, que uma vez que eles casaram, a mulher que era Haver, que casou com alguém que é Amaretz, precisa renovar a confiança dela, porque talvez nesse novo lugar onde ela se encontra, nesse novo casamento, ela acaba mudando. Então, paramos por aqui. Escolha.